Graça e paz. Agora iremos iniciar a nossa terceira aula da matéria de História da Igreja. Abordaremos o tema de Patrística, os pais apostólicos. Quem foram os pais da Igreja? O título pai, aplicado historicamente a alguns líderes cristãos, surgiu devido à reverência que muitos nutriam pelos bispos dos primeiros séculos, que carinhosamente eram chamados de pais, por causa do amor e zelo que tinham pela Igreja. Mais tarde, porém, este termo foi sacralizado pelos escritores eclesiásticos, e por volta do ano 1073, Gregório VII reivindicou com exclusividade o termo Papa, ou seja, pais dos pais. O título pai tem sua originalidade na Igreja do Ocidente, no século II. Os pais apostólicos foram homens que tinham contato direto com os apóstolos, ou citados por alguns deles. Este título é regularmente aplicado a três indivíduos: Clemente de Roma, Inácio e Policarpo, principalmente a Policarpo, de quem existem evidências de contato direto com os apóstolos. No final do século I, morre em Éfeso o último apóstolo, João, após ter servido ao seu mestre fielmente durante toda a vida. Com sua morte, termina a era apostólica. Mas Deus já havia preparado homens capazes para cuidar do seu rebanho. Começa um período novo para a Igreja. A obra que os apóstolos receberam do Salvador, e a qual desenvolveram tão arduamente, acha-se agora nas mãos de novos líderes, cuja incumbência era desenvolver a vida litúrgica da Igreja, assim como fizeram os primeiros apóstolos. O período comumente chamado de pós-apostólico é de intenso desenvolvimento do pensamento cristão. Por isso, é de suma importância analisar a doutrina dos chamados pais da Igreja, pois eles foram os responsáveis pelo povo de Deus naquela época e pela teologia que construíram, servindo de base para a Igreja até hoje. Do século II até o século IV, homens como Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, Inácio de Antioquia, Policarpo, Justino, o Mártir, Irineu de Leão, Orígenes, Tertuliano, entre outros, foram os responsáveis por transmitir os ensinamentos bíblicos, e merecem não pouco reconhecimento por sua fé, virtude e zelo. Eles se dedicaram intensamente ao corpo de Cristo na terra, a Igreja. Entretanto, devemos nos lembrar de que esses homens, embora fiéis e dedicados, não estavam isentos de erros, chegando até mesmo a ser considerados heréticos por seus deslizes teológicos. Foi justamente este o caso de Orígenes, por exemplo, que teve muitos de seus ensinos condenados pelo Segundo Concílio de Constantinopla em 553. A maior parte dessas obras foi escrita em grego e latim, embora haja também muitos escritos doutrinários em aramaico e em outras línguas orientais. Agora uma breve síntese da patrística. O conteúdo do Evangelho no qual se apoiava a fé cristã nos primórdios do cristianismo era um saber de salvação revelado, e não sustentado por uma filosofia. Na luta contra o paganismo greco-romano e contra as heresias surgidas entre os próprios cristãos, os pais da Igreja se viram compelidos a recorrer ao instrumento de seus adversários, ou seja, ao pensamento racional, nos moldes da filosofia grega clássica, e por meio dele procuraram dar consistência lógica à doutrina cristã. O cristianismo romano atribuía a importância maior à fé, mas entre os pais da Igreja Oriental, cujo centro era a Grécia, o papel desempenhado pela razão filosófica era muito mais amplo e profundo,
Os primeiros escritos patrísticos falavam de martírios, como a Paixão de Perpétua e Felicidade, escrito em Cartago por volta de 202 d.C. Durante o período em que a sua autora, a nobre Perpétua, aguardava execução por se recusar a renegar a fé cristã. Nos séculos II e III surgiram muitos relatos apócrifos que romantizavam a vida de Cristo e os feitos dos apóstolos. Em metade do segundo século II, os cristãos passaram a escrever para justificar sua obediência ao Império Romano e combater as ideias gnósticas, que consideravam heréticas. Os principais autores desse período foram Justino, o Mártir, professor cristão condenado à morte em Roma por volta do ano 165 d.C. Cassiano, inimigo da filosofia, Antégoras e Teófilo de Antioquia. Entre os gnósticos destacaram-se Marcião, que rejeitava o judaísmo e considerava antiéticos o Antigo e o Novo Testamentos. No século III, floresceram Orígenes, que elaborou o primeiro tratado coerente sobre as principais doutrinas da teologia cristã e escreveu Contra Celson, uma obra dele, e Sobre os Princípios, a outra obra dele. Clemente de Alexandria, que em sua Estromata expôs a tese segundo a qual a filosofia era boa para ser consentida por Deus, e Tertuliano de Cartago, a partir do concílio de Nicéia realizado no ano de 325, o cristianismo deixou de ser a crença de uma minoria percebida para se transformar em religião oficial do Império Romano. Nesse período, o principal autor foi Eusébio de Cesareia. Dentre os últimos gregos, destacaram-se no século IV Gregório Nazianzeno, Gregório de Nissa e João Damasceno. Logo podemos definir que patrística é o período do pensamento cristão que se seguiu da época neotestamentária, chegando até o início da escolástica, do século II ao século VIII. A época neotestamentária, chegando até o concílio da escolástica, e que se caracterizou pela construção teológica que fundamentou e desenvolveu as doutrinas cristãs essenciais. Sendo assim, foram os pais da Igreja que os que viveram neste período de tempo e que atuaram em tal desenvolvimento. Os maiores nomes da patrística latina foram Ambrósio, Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia para o latim, e Agostinho, considerado o mais importante filósofo em toda a patrística. Além de sintetizar as doutrinas fundamentais do cristianismo, desenvolveu as teses que construíram a base da filosofia cristã. Durante muitos séculos, os primeiros temas que abordou foram as relações entre a fé e a razão, a natureza do conhecimento e o conceito de Deus e da criação do mundo, da questão do mal e a filosofia da história. Agora, classificação patrística. Podemos classificar os pais da Igreja em três grandes grupos, a saber, pais apostólicos, pais apologistas e pais polemistas. Todavia, devemos levar em conta que muitos deles podem se enquadrar em mais de um desses grupos, devido à vasta literatura que produziram para edificação e defesa do cristianismo, e também de acordo com o que as circunstâncias exigiam. É o caso de Tertuliano, considerado o pai da Igreja Latina. Sendo assim, temos então, por exemplo, os pais apostólicos, foram aqueles que tiveram relação mais ou menos direta com os apóstolos, e escreveram para a edificação da Igreja, geralmente entre o primeiro e o segundo séculos. Os mais importantes desses foram Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Pápias e Policarpo. Agora, pais apologistas foram aqueles que empregaram todas as suas habilidades literárias em defesa do cristianismo, perante a perseguição do Estado. Geralmente, este grupo se situa no segundo século
e os mais proeminentes entre eles foram Tertuliano, Justino o Mártir, Teófilo e Aristides. Pais polemistas. Os pais deste grupo não mediram esforços para defender a fé cristã das falsas doutrinas que surgiram dentro e fora da igreja. Utilizavam o Novo Testamento como fonte de doutrina, geralmente estão situados no terceiro século. Os mais destacados entre eles foram Irineu, Tertuliano, Cipriano e Orígenes. No próximo capítulo faremos alguns comentários sobre os pais mais proeminentes. Então aqui nós finalizamos a nossa terceira aula da matéria História da Igreja e nos vemos na próxima aula. Graça e paz.